Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Usa-me, Senhor, se se serve a minha vida, eis-me aqui, Jesus. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022, 1h45 da tarde. Uau! Vamos a mais um dia, nós estamos no tijolinho de Deus, nós estamos no tijolinho de número 36. Então hoje é o 36º dia do ano de 2022. Como é que o ano voa? Pela nossa leitura programada aqui, né, eu estou acompanhando pela Igreja Maranata Cristã aqui, apesar de eu ser da Assembleia de Deus Ministério Rael, da Rua da Feira de Santa Rita, mas consegui esse material aqui da Igreja Maranata, material incrível, então por que não seguir? Então, Êxodo 21, 22, Salmo 36 e Atos 15 é o que veremos no dia de hoje. Vamos fazer uma oração então para o nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um tijolinho aqui, a oportunidade de estar fazendo ele. Para o Senhor, para a sua honra, a sua glória. Para que todos os povos saibam quem é Deus, quem é o Senhor, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Eu agradeço pela oportunidade. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022. Nós estamos no 36º tijolinho do ano. Uau! Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Perdoe meus pecados, minhas falhas, sejam pensamentos, atitudes ou palavras. Por favor, Senhor. Peço, Senhor, me perdoe se eu agir errado com meu filho, com a minha esposa, com o Vinícius, com as pessoas que estão ao meu redor, meus vizinhos, alguém da rua, alguém que eu passei, não falei, não dei a paz do Senhor, não tenha de certa forma menosprezado a pessoa. Peço perdão, pois não é de minha vontade fazer isso, Pai. Eu luto todos os dias contra a carne, o Senhor sabe disso. Todos os dias eu luto muito. Nós temos uma luta muito grande. Eu peço que o Senhor nos ajude com essa luta, Pai, pois sem o Senhor não conseguiremos vencer essa luta. Muito obrigado pelo Senhor estar conosco, apesar de pecadores que somos. Agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui, mais um estudo, mais um dia, para ler Êxodo 21 e 22. Não faço ideia do que eu vou ler, porque eu nunca li Êxodo 21 e 22. Nunca li Salmo. Já li Atos 15, se não me engano parei no Atos 16. Então a partir do 17 também nunca li. Então vamos lá, vamos ler pela primeira vez Êxodo 21 e 22. Paramos ontem no Êxodo 20, onde lemos os 10 mandamentos de Deus. Coisa incrível, o Êxodo 20 é maravilhoso. Aí depois falamos de ídolos e altares, que ainda tem a ver com... Aí no final Deus fala assim, ó, não subam por degraus ao meu altar, para que nele não sejam exposta a nudez. Incrível, isso aqui é ordem de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, em tudo Ele é bom. Amém. Vamos então aqui, Êxodo 21, no seu verso 1, onde diz: mandamentos sobre servos. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, e o seu senhor o levará perante o juízo. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida.
Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Então, essa aqui que a gente está lendo é conhecida como a Lei de Moisés, né? Lei de Moisés. Se o seu senhor a escolher para o seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. É claro que a Lei de Moisés foi Deus que instituiu, né? Mas é conhecida como Lei de Moisés. Se não lhe garantir estas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Então aqui você vê tem um monte de se, né? Se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer. Então são condicionais. Né? Ferimentos pessoais. Êxodo 21, 12. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Olha só, hein? Todavia, se não os fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Eu lembro que uma vez eu li o Novo Testamento, a parte de Jesus fala que essas leis aqui foram colocadas porque o coração do homem estava muito duro. Né? O homem estava fazendo muita coisa errada. Então Deus teve que botar esse monte de si aqui. Não era plano de Deus isso aqui. Quem agrediu o próximo, o próprio pai ou a própria mãe, terá que ser executado. Olha só, quem agrediu o próprio pai e a própria mãe terá que ser executado. Então isso aqui era a lei de Moisés. Né? Mais uma vez, Jesus falou assim, aquela lei lá, Deus colocou porque o coração de vocês era muito duro. Então Jesus explica o porquê da lei ser tão dura assim. É porque o homem era muito duro também. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho e outro não morrer, mas cair de cama, aquele que feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Uau! Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Uau! Então, naquele ponto que Jesus fala, porque eu li um pouquinho mais para frente, então estou vinculando aqui. Lá quando Jesus fala olho por olho, dente por dente, né? Vocês aprenderam assim. Então ele está se referindo a essa lei aqui, não é isso? Ele se refere à lei de Moisés. E lá ele muda essa lei. Né? Vocês aprenderam olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, aí ele vai lá e fala. Incrível, né? Caramba, muito incrível aquela parte. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém feriu o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Eu estava vendo uma vez aqui uma pregação incrível sobre essa parte aqui, olho por olho, dente por dente, onde realmente isso aqui, na época, teve que ser feito também, porque eles eram tão gladiadores que, por exemplo, um matava, vamos supor, alguém matava meu irmão, tá? Eu nem tenho irmão, vamos supor que eu tivesse. Alguém matou meu irmão. Aí com ódio no coração, eu ia lá e matava o cara. Aí, como eu matava o cara, um outro irmão vinha e me matava. Aí e ficava nessa coisa sem fim. Cada um ia matando, voltando, matando.
Aí quando ele fala olho por olho, dente por dente, aqui quer dizer o seguinte, que, olha só, se ele te matou, você tem direito de só matar ele e acaba por ali, entendeu? Olho por olho já está pago, né? A morte de um está paga com a morte do outro. E pronto, acabou ali, não fica com esse negócio de indo até não querer mais, entendeu? Porque tinha casos que o negócio não tinha fim, né? Aí, porque matou eu, matou ele, matou ele, matou ele, matou ele, daqui a pouco todo mundo se matava, entendeu? E aqui diz outra coisa também, por exemplo, de acordo com a gravidade da coisa. Por exemplo, se o cara arrancou tua mão, por que você vai arrancar a cabeça dele? Não faz sentido, né? É mão por mão. Se o cara arrancou tua mão, tu vai lá e arranca a mão dele, entendeu? Se ele arrancou o seu dente, tu vai lá e arranca o dente dele, entendeu? De acordo com a infração, entendeu? Com o peso da coisa que foi feita, que mostra o peso também, né? Esse rapaz não chegou a falar isso não, isso aqui é a revelação de Deus nesse momento. Muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Espírito Santo. Então, assim, aqui está mostrando uma outra coisa interessante, que é a parte de o peso, né? O peso, entendeu? A medida. Por que você, por exemplo, se ele arrancou tua mão, tu vai lá e matar ele? Entende? Ele só arrancou tua mão. Eu sei que é uma coisa muito grave, mas ele arrancou sua mão. Por que você vai arrancar a vida dele? Entendeu? Ele furou teu olho de propósito? Beleza, ela furou o olho dele. Mas isso na lei de Moisés, lembre-se disso. Veio Jesus depois, tá? Não estou contando com Jesus, estou contando só com Moisés. Se eu vivesse nessa época de Moisés, beleza? Porque se a gente for contar na época de hoje, de Jesus, não tem como, né? De Jesus para cá, ele mudou essa lei. Mas Jesus mudou a lei? Ele não veio cumprir a lei? Sim, ele cumpriu a lei, mas ele alterou parte da lei. Porque ele é Deus. E ele quis alterar. Ele não queria mais esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa gladiadora, né? Jesus veio para ser diferente. E a gente ser diferente como ele. 21, 27. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo com compensação pelo dente. Olha que interessante. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Olha só que interessante. Eu vou acabar de ler isso aqui e vou levar... Não, deixa eu botar logo, senão eu vou acabar esquecendo. Eu vou deixar uma reflexão, tá? O que você acha que era mais difícil, ser escravo nessa época ou ser um senhor do escravo? Não me refiro ao Senhor Jesus, tá? Nem ao Senhor Deus. Me refiro a um senhor de escravo. O que era mais difícil, ser o senhor de escravo ou ser um escravo? Isso me refiro aos olhos de Deus, beleza? Aos olhos de Deus, quem é mais difícil? Quem está numa situação mais difícil, mais complicada? Tá, vamos voltar aqui. Tá, já vimos isso, mas se houver danos graves, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Cara, isso aqui é incrível, 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 incrível. Aqui mostra exatamente um peso por peso, né? Se o cara te roubou 1 quilo, tô dando um exemplo, tá, gente? É um exemplo. 1 quilo é por 1 quilo. É 1 quilo por 1 quilo. Não é 1 quilo por 2 quilos, por 5 quilos, por 10 quilos, entendeu? É o mesmo peso, entendeu? A mesma medida. Contusão por contusão. Se o cara só deu um empurrão, tu vai dar só um empurrão. Tô dando um exemplo, entendeu? Porque antigamente eles eram muito gladiadores, né? De pegar a espada, sacar a espada e querer matar, entendeu? E fora que sobe o sangue, a gente sabe que quando a gente fica com raiva é diferente, né? Nosso pensamento muda e tal. Então, e essa lei aqui está bem claro que você não pode exagerar numa coisa que a outra pessoa te fez. Aqui está mostrando bem isso. E uma coisa que eu não conhecia, essa parte final, eu não conhecia isso aqui. Só conhecia até aqui, ó. Olho por olho, dente por dente. Para mim era só parava aqui, mas não para aqui. Isso para mim é incrível. Não parar aqui é simplesmente incrível. Vir até aqui embaixo, eu não fazia ideia que vinha. Então por isso eu vou estar registrando aqui no meu bloco de notas aqui. É muito incrível essa parte, cara. Muito, muito incrível.
Teve outras partes incríveis que eu acabei não esquecendo de anotar, infelizmente. Oh, meu Deus, tem misericórdia na minha vida. Êxodo 21, 24 e 25. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me. Usa-me, Senhor. É isso. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Cara, nem até aqui eu ouvi falar isso. Mão por mão, pé por pé. E aqui ele vem diminuindo. Olha que interessante. Vê que olho é coisa grave, tá vendo? Olho por olho. Dente, tu vê que não é tão grave? Olha só que interessante. Olho por olho. Aqui é muito grave, cara. Você quando fere o olho de alguém é muito grave, gravíssimo. Dente, eu já quebrei um dente uma vez lutando boxe, quebrei um pedaço de um dente. Não é nada demais. Não senti nada demais, sinceramente. Não quebrei um dente inteiro, quebrei um pedaço do dente. Ficou lá. Aí ficou meio feio na época, mas depois eu dei um jeito. Tu vê que dente é diferente. Mesmo o cara quebrasse meu dente, não é igual furar um olho, cara. Não é igual. Então você vê que vem descendo a ordem de importância aqui, ó. Vem descendo. Olho por olho é uma coisa, dente por dente é outra. Mão por mão é outra. Entendeu? Pé por pé. Vê que pé é diferente de mão. Entendeu? Você quando machuca um pé e quando machuca a mão é totalmente diferente. Pô. Você quando fica com a mão impossibilitada, você não consegue escrever. Por exemplo, você é um pintor, né? Meu pastor Pedro é um pintor, por exemplo, acabou de ser machucado. Ele caiu, se acidentou, machucou o pé. Se fosse a mão, cara. Vê que é diferente? É diferente. A mão é mais fácil, entendeu? A mão vale mais, é isso que eu quero dizer. A mão vale mais do que o pé. Então, machucar só o pé é melhor do que machucar só a mão. Então, você vê que a ordem vem caindo aqui, ó. Vem que caindo. Queimadura por queimadura, tudo bem, dependendo da queimadura, né? Eu acho que aqui quer dizer aquelas queimaduras mais leves, né? Mas tem queimaduras bem bravas. Ferida por ferida e contusão por contusão. Né? Um tipo de contusão qualquer. É uma contusão que houve. Então você vê que ele está mostrando coisas que eu acho muito incrível isso aqui. Parece que é bem incrível. Ainda mais que eu só achava que era só até dente por dente. Eu não imaginava que tinha o restante. Então, quando Jesus fala isso, ele quis dizer essa parte da lei aqui. Se eu vi o olho por olho, dente por dente, aí tal, etc. Tipo isso, como eu quisesse dizer isso. Mas eu vos digo, né, aí Jesus inverte aqui a situação e tira essa parte aqui que as pessoas tinham de uma querer dar o troco na outra. Entendeu? Jesus tira essa parte do troco. É incrível isso. O troco físico, o troco agressivo, o troco que ele falou que não precisa disso. É isso que ele quis dizer. Não quero mais isso. Nunca quis, nem quero. Se alguém te bater na face, tu dá outra. Entendeu? Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Teve uma vez um rapaz que de barrei com ele na rua uma vez, muitos anos não, muito tempo atrás, muitos meses, né? Vários meses atrás. E ele na rua, eu parei ele, conversei com ele, daqui a pouco ele começou a contar a história dele, que um cara deu na cara dele, falou que não aguentou e matou o cara. Olha só. É isso aqui que está dizendo. Isso hoje, no dia de hoje, gente. Imagina um dia antigamente. O cara deu um tapão na cara dele e falou, pô, cara, não sabe como se bate na cara de homem. Eu falei, meio complicada a situação, né? Mas, pô, cara, também não precisava fazer isso tudo. Falei pra ele assim. Falei isso? Falei sim. Falei, mas não precisava também isso, né? Pô, cara. Mas, conversa com Deus e tal. Eu comecei a conversar com ele, com o rapaz. Então, pra você ver, ele deu um tapa na cara, por isso ele foi lá e matou. Você vê que é desproporcional? Por que ele deu um tapa na cara dele? Porque a lei de Moisés fala isso. Se o cara deu um tapa na cara, tu dá um tapa na cara dele. Já tá pago, não tem que dar 3 tapas, é um tapa, entendeu? Tapa. Então já estaria pago. E isso já é uma lei razoável. Jesus fala assim, nada disso, não quero saber disso. O cara te dá um tapa na cara, você oferece a outra. Não é que você vai... Cara, Deus quer dizer com isso o seguinte, você não esquentar a cabeça. Você não sair de si, você não perder a linha, você não perder a compostura, você não perder o senso, você não... Glória a Deus. Você não... Existe fruto do Espírito chamado domínio próprio, né? Não perder o domínio próprio.
Não é porque ele te deu um tapa na cara, você vai matar ele. Isso vai perder sua bênção no céu, cara. Que isso? Olha só que coisa horrível. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Queimadura por queimadura, tá? Vamos então avançar aqui. Já falei bastante dessa parte. É uma parte bem incrível, tá? Bem incrível mesmo. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe morte, olha só, hein? O boi chifrou um homem ou uma mulher. O boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um outro homem ou mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Isso aqui por quê? Porque ele foi displicente, não foi diligente, né? Não teve um cuidado. Né? As pessoas alertaram e mesmo assim deixou para lá, fingiu que não aconteceu nada. Olha qual é a lei, como é que era. Essa é a lei de Moisés. Caso, porém, lhe peçam pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que foi exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou menina. Se um boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Interessante, pagar 360 gramas de prata. Talvez em outra tradução que esteja diferente. Não vou olhar agora não, mas provavelmente sim. Essa versão aqui é a versão NVI, nova versão internacional. Então aqui provavelmente ele já traduziu aqui para uma coisa equivalente à prata, mas pode ser que esteja isso em outras versões também, não tenho certeza. Mas eu acredito que não, acredito que seja uma outra nomenclatura. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro, eu lembrei do Dib agora, que eu não sei porquê, eu acho que é porque parece lei isso aqui, a lei nossa humana, depois eu vou mandar para ele. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o outro matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o outro animal. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve preso, este terá que pegar o boi por boi e ficará com o que morreu. Então, de novo, a negligência aqui do chefe, do dono do boi. Êxodo 22, vamos lá. Então, só em Êxodo 21, vamos para o 22 agora. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas me desculpem, mas não posso parar o mover de Deus, né, cara? Deixa ele. Deus é que nos guia, nos orienta, né? Então, Deus é Deus. Êxodo 22, 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Aí aqui tem todas as regras, né? Coisa incrível. Se o ladrão for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Olha isso. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Olha só, ele será vendido para pagar o roubo. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo, de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Cara, é incrível saber que tinha todas essas leis assim. Por isso é que são as leis de Moisés, né? E por isso os fariseus cobravam essa lei de Jesus, entendeu? Então eles tentavam achar uma brecha em Jesus para poder cobrar a lei. Ah, mas na lei não diz isso, Senhor? Entendeu? Falava para Jesus, mas na lei não diz aquilo? Então agora eu estou aprendendo a lei de Moisés. Né? Eu nunca tinha lido a lei de Moisés. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não foi encontrado, o dono da casa terá que
terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de bois, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo ou o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre elas será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restrição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado o seu próximo animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente e o que tomou emprestado não terá que restituí-lo, se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Você vê que vai ter que ter muito se aqui, cara. Muito se, que acontece muita coisa. Na prática, na vida acontece muita coisa. Então você vê que Jesus, quando veio, ele teve que vir para poder ajeitar essas coisas aqui. Né? Eu ainda vou ler muito se ainda pela frente. Porque numa comunidade acontece muita coisa. Uma sociedade, né? Comunidade grande. Vamos continuar. 22:16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento, deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Então vai ter sempre muito se, cara. Muitos e muitos se. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente à dote da virgem. Não deixem viver a feitiçaria. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas, nem os órfãos. Porque se o fizerem, eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Bem, isso aqui é algo incrível. Isso aqui está se repetindo lá no Novo Testamento. A religião imaculada que agrada a Deus é visitar as viúvas e os órfãos no seu momento de angústia. Isso está em alguma carta de Paulo que eu não lembro. Ou não é nem a Paulo, é primeiro a Pedro, 2 Pedro. Eu acho que é 2 Pedro ou 2 João. Se não me engano é 2 Pedro. É a segunda carta a Pedro, tá? Mas é incrível também essa parte. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Bem, eu preciso anotar essa parte aqui de cima. Aqui está em Êxodo 22:22. Êxodo 22:22. Coisa linda, cara. Colar. Êxodo 22:22. Uau. 23, né? Caramba. Incrível. Simplesmente incrível. É 2 Pedro e 2 João, mas depois eu vou dar uma conferida se não for nenhum desses dois. Na verdade, é fácil, é só no Google, né? Nós temos o Google aqui, mas depois eu vejo lá com calma. Que eu preciso ainda, minha esposa vai chegar já, eu preciso dar atenção a ela. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Olha isso aqui. Olha isso aqui, em continuação. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não empreste visando a lucro.
Então aqui já está falando a agiota, sei lá, cara, me escreve isso. Aquela agiotagem que o pessoal faz, né? É isso. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Uau! Uau! Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Que incrível, cara. Meu Deus. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês. E a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias as crias ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Antigamente os cães eram considerados selvagens, né? Os cães não eram nem hoje doméstico, né? Apesar de que tem hoje ainda cães selvagens, né? Tipo, Pitbull, por exemplo, é um cão bem agressivo, né? Mas naquela época, se não me engano, os cães eram daquela forma, né? Não tinha esse bonitinho poodle, não sei o quê. Vocês serão meu povo santo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras. Ou seja, um animal foi todo despedaçado, vai lá e come. Beleza? Então Deus fala isso. Incrível. É isso, terminamos Êxodo. Vamos para o Novo Testamento, Atos 14. Vamos lá, Atos 14, 1. Deixa eu dar uma olhadinha se minha esposa falou alguma coisa. Tá, vamos continuar. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se sentiam recusados a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, é através das pessoas que Deus faz, não é a pessoa. Tem que ter cuidado com isso. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros contra, a favor dos apóstolos. Bem, isso aqui eu li na passada, é 15 hoje. É 15. É 15. Vamos passar para o 15 aqui, e o outro é 36. Passa logo para o 36, antes que eu acabe esquecendo também. Hoje é Atos 15, eu estava vendo que eu já tinha visto aquilo ali. O concílio em Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo a Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim como Paulo e Barnabé foram designados com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então aqui estão discutindo sobre a circuncisão. Aí teve esse grande problema aí na época, porque Deus deixou claro que tinha que ser circuncidado. Mas, se eu não me engano, Jesus também alterou essa lei. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham de ser convertidos. Essa notícia alegrava muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso do fariseu que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se dirigindo-se a ele: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes não tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles,
visto que purificou seus corações pela fé. Olha só, aqui já está explicando. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Entendeu? Pela graça. Então não tem mais esse negócio de porque não, tem que ser assim, tem que ter isso, um monte de si. A lei de Moisés ela foi sobreposta pela graça de Deus. Não toda a lei, tá? Tem coisas ali que ainda vale, eu creio, né? Tem coisas ali que ainda está valendo ainda. Mas a graça, cara, a graça. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. De novo, Deus não quis fazer aquela lei foi dura, lei de Moisés, porque o homem era duro. Aí, a única maneira de resolver isso aí era mandar Jesus, e Jesus aceitou e veio e cumpriu, e a missão foi cumprida. Jesus conseguiu. Por isso ele fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós podemos ter bom ânimo, porque a nossa garantia de vitória está em Jesus. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Aí está falando ali, está escrito na lei isso, dos profetas. Conhecida, ali no caso dos profetas, né? Conhecida desde os tempos antigos, que lê a lei de Moisés. Profetas são os profetas que profetizaram o que iria acontecer. E tudo que Jesus fez ali foi de acordo com os profetas. Ele fez coisa para se cumprisse as profecias, né? As profecias são os que os profetas profetizaram há um tempo atrás. Isaías, Isaquias, Malaquias não. Isaías, enfim. Esses profetas todos, eu só lembro de Isaías. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então ali estão algumas pessoas estão querendo botar dificuldade nessa conversão dos gentios, né? Botar alguma coisa a mais para eles fazerem. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. A carta do concílio aos crentes gentios. Então os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, em nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Você vê que aqui é justamente ao contrário que os satanistas fazem, né? Ele faz justamente isso aqui que foi feito para a exigência ao contrário, entendeu? Olha aqui, percebeu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes coisas. E essas coisas que ele pediu para eles não fazerem é justamente o que os satanistas fazem. Come comida dedicada a ídolo,
come sangue, estrangula animais, blá 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 blá. Toda essa parte aqui. E aí? Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Então vou marcar essa parte aqui. Vou fazer uma observação aqui no meu material. Qual é essa parte aqui mesmo? Atos 15, 29. Então, é isso aqui que eu ouço dizer que eles fazem, né? Não sei porque eu nunca participei, nem desejo participar, mas eu ouvi falar isso aqui. Eu ouvi falar que eles fazem isso. Eles comem comida sacrificada a ídolos, bebem sangue de animais, até criança aí eu ouvi dizer que matam para oferecer aí a esses ídolos aí que são demônios aí. Atos 15, 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Muito legal isso, né? Encorajar os irmãos. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos, com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinava e pregava a palavra do Senhor. Então foi decidido aqui, depois de uma grande discussão ali, né, que deveria ser assim feito aos gentios, né? Só deram algumas recomendações para eles, mas que se eles crescem em Jesus, que Jesus veio, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, veio, e o próprio Espírito Santo batizou eles ali com... Então, demonstrou, né, a demonstração de falar em línguas, né, demonstrou ali que tinha batizado eles ali. De acordo entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também conhecido como Marcos, por isso que falo que é João Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com ele no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então acontece, para você ver, desentendimentos acontecem. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aqui tem uma coisa interessante. Não estou falando que foi isso, mas pode ter sido. De repente o Senhor endureceu o coração dos dois para que eles não iam se separar, eles não queriam se separar. Entendeu? Então Deus endureceu o coração deles, aí eles tiveram uma briga grande, se separaram, cada um pegou um diferente e foi. Mas de repente essa foi a vontade do Senhor. Eles não fariam isso se não tivesse algum tipo de contenda ali. Então Deus endureceu de repente o coração deles. Todas não são uma hipótese, tá? Não estou afirmando nada, beleza? Que não falou isso. Porque Deus não poderia falar, Deus endureceu o coração deles. Mas não falou isso. Enfim. Amanhã vamos ver Atos 16, que foi onde eu parei. Pela primeira vez eu li até Atos 16. Eu estava lendo uma série Atos, né? Eu parei para poder ler essa série da Bíblia inteira em um ano. Aí ano que vem não sei como é que vai ser. Até lá, creio que Deus já vai ter me dado uma nova direção. Salmo 36, 1.
Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Cara, exatamente. É inútil. Isso é o que os ímpios acham. É inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Meu Deus. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua vida, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Amém. Glória a Deus. Então, mais um salmo hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. São 2h30 da tarde. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Agora eu preciso lá que eu tenho que ver minha esposa está chegando aqui de Uber. Um grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês.